Estudo do Butantan com vacina Coronavac em município do interior paulista aponta que pandemia pode ser controlada. Após imunização em massa, a cidade viu reduzir o número de mortes por Covid em 95%. Brasil acelera a campanha de vacinação e supera a marca de 68 milhões de doses de vacinas anti-Covid aplicadas. Peru atualiza números da pandemia e se torna o país com mais mortes por habitante. Para conter crise demográfica, a China vai permitir que casais tenham 3 filhos. Em evento virtual, o presidente Bolsonaro diz que a pandemia não vai comprometer a economia do país a longo prazo. Conmebol anuncia Copa América no Brasil. O governo não confirma e diz que proposta está em análise. Hélio Castro Neves faz história e vence as 500 milhas de Indianápolis pela 4ª vez. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em sorteio realizado hoje, ficou decidido que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, será a relatora da ação que pretende impedir as convocações de governadores à CPI da Covid-19. Na semana passada, 9 governadores foram convocados, mas o tema divide opiniões. 17 governadores pedem no Supremo que os atos da CPI da pandemia que convocaram 9 gestores estaduais sejam revistos e suspensos, anulando assim a convocação dos governadores feita na semana passada. Os governadores argumentam junto ao STF que a convocação configura lesão à Constituição no que diz respeito à separação dos poderes e que o Legislativo tem competência de apurar apenas a administração pública federal. O tema gerou incômodo quase generalizado, a ponto de 17 governadores participarem da ação contra a convocação de 9. O coordenador do Consórcio Nordeste, governador do Piauí, Wellington Dias, também enviou ofício ao Senado pedindo que a convocação seja transformada em convite. O documento foi subscrito por 19 governadores. Não é competência de uma comissão parlamentar de inquérito o termo convocação, o uso da convocação para o comparecimento de autoridades eleitas a uma CPI. E o objetivo não é fugir da responsabilidade. Encaminhamos um documento em que pedimos uma revisão para que seja trocado de convocação para convite. E sim, vamos comparecer, eu e outros governadores convidados, com o maior prazer para colaborar com a CPI. O regimento interno do Senado prevê no artigo 146 que a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode tratar de assuntos pertinentes à Câmara, ao Judiciário e aos Estados. Por outro lado, a ideia defendida por alguns senadores, em especial Eduardo Girão, autor do requerimento que pede a investigação do dinheiro em todo o seu trajeto, desde a liberação do recurso federal até a aplicação nos estados, é que não há como saber se houve omissão sem entender exatamente como os recursos foram aplicados. Além dos senadores, especialistas da área de direito divergem sobre o assunto. Mas o que ocorre? O nosso Legislativo Federal tem competência para investigar, para examinar questões ligadas ao dinheiro público federal. Ou seja, quando a questão passa a ser como está sendo gasto o dinheiro público federal, o Legislativo Federal passa a ter essa competência. Então nós temos aparentemente uma sobreposição. Isso é uma questão política ou é uma questão propriamente de exame de como está sendo gasto, para onde está indo o dinheiro federal? E a resposta é dada pelo exame do princípio republicano, que vai dizer que sim, a CPI federal ela tem competência para investigar como está sendo gasto o dinheiro público federal, ainda que esse gasto se dê por entes periféricos. A questão da convocação de chefes do Poder Executivo é um pouco mais complexa, porque o artigo 50 da Constituição prevê a convocação por comissões do Parlamento de autoridades diretamente subordinadas ao Presidente da República. Como há um princípio muito aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, quando se fala em interpretação da Constituição, que é o princípio da simetria,
esse mesmo impedimento que há no âmbito federal da convocação do chefe do Poder Executivo se aplicaria também no âmbito de estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, a CPI ela não poderia convocar o chefe de Poder Executivo, seja em que esfera for, sob pena de lesão ao princípio da separação de poderes. A meu entender, a convocação dos governadores é totalmente válida e constitucional. A natureza da CPI em si é uma natureza investigatória, uma ação que visa colher depoimentos e provas para esclarecer qualquer fato. Os estados em questão, os governadores que foram convocados, receberam recursos federais para o custeio de ações sobre o enfrentamento da pandemia. Então, eu entendo que o fato deles terem se beneficiado de verbas federais enseja, sim, uma possibilidade para que a CPI convoque esses governadores a prestar contas. Os senadores têm até o dia 9 de agosto para concluir o trabalho da CPI da pandemia. No fim de semana, o vice-presidente e o relator da comissão, os senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, visitaram a sala-cofre onde os documentos sigilosos estão armazenados. O local é restrito aos parlamentares que compõem a CPI e é vigiado 24 horas por dia. O acesso só é autorizado na presença de um servidor do Senado. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia receberá a doutora Nise Yamaguchi, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde após a saída de Nelson Teich. Na quarta-feira, a CPI realiza audiência pública para discutir questões técnicas que envolvem protocolos clínicos, tratamento e prevenção da Covid-19. E o estudo feito em Serrana, no interior de São Paulo, indicou que com 75% da população vacinada, a pandemia pode ser controlada. Os dados da vacinação e da incidência da Covid na cidade foram analisados por cientistas. Nos últimos 4 meses, pesquisadores do Instituto Butantan mediram os efeitos da imunização em massa na cidade de Serrana, no interior paulista. Um município de 45 mil habitantes foi escolhido para o estudo porque tinha um alto índice de contágio. Em abril, Serrana já observava uma queda expressiva na incidência da Covid-19. De 699 casos em março, esse número caiu para 251 e as mortes passaram de 20 para 6 nesse mesmo período. Os dados da vacinação e da incidência da Covid em Serrana foram analisados pelos cientistas, que concluíram que o controle da pandemia se deu depois que cerca de 75% da população recebeu a vacina. De acordo com o Instituto Butantan, logo depois do fim da vacinação, o número de mortes caiu 95% na região. A quantidade de casos sintomáticos teve uma redução de 80% e a necessidade de hospitalizações teve uma queda de cerca de 86%. Quase toda a população adulta de Serrana já recebeu as 2 doses da Coronavac. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 135 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 31 de maio, o Brasil aplicou 68.395.200 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. A farmacêutica Pfizer confirmou a entrega de 2.400.000 doses da vacina contra a Covid para o Ministério da Saúde nesta semana. Os voos para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, vão chegar nesta terça-feira, quarta e quinta-feira. Cada um dos primeiros voos terá pouco mais de 900.000 doses do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou hoje que os testes da Covaxin, da farmacêutica indiana Bharat BioNTech, irão começar no mês que vem e serão realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O estudo de fase 3 vai contar com a participação de 4.500 pessoas no Brasil, sendo o total de 30.000 ao redor do mundo. Os voluntários que estão sendo recrutados vão receber 2 aplicações com intervalo de 28 dias. Segundo resultados preliminares, a Covaxin apresenta 78% de eficácia em geral. O Ministério da Saúde já comprou 20 milhões de doses da vacina indiana, mas para que ela seja aplicada na população, é necessária a autorização da Anvisa. O Instituto Pasteur de Paris, na França, divulgou um estudo sobre a eficácia de vacinas contra variantes do coronavírus. A análise do imunizante da Pfizer indicou que ele produz anticorpos capazes de neutralizar a cepa indiana, mas sua eficácia é levemente menor.
Segundo a pesquisa, as pessoas vacinadas com 2 doses da farmacêutica americana Pfizer apresentam anticorpos eficazes contra a variante inglesa, mas menos eficientes contra a indiana estudada. Os cientistas também testaram a eficácia da vacina da AstraZeneca contra as mutações, mas somente com pessoas que receberam uma dose, pois os autores não tiveram acesso às amostras dos que receberam as 2 doses. Os resultados dos estudos realizados com hospitais universitários franceses mostram que uma dose da AstraZeneca é eficaz contra a variante inglesa, mas funciona muito pouco contra as identificadas na Índia e África do Sul. A empresa estatal do Vietnã também anunciou que uma nova cepa foi detectada no país. De acordo com o Ministério da Saúde local, seria uma combinação das variantes indiana e britânica, com a característica principal de concentração de vírus na garganta e na saliva, aumentando rapidamente, se espalhando com muita força para o ambiente próximo. Não foram informados quantos casos da mutação foram registrados até o momento. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão e 900 milhões de doses em vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China já está mais que o dobro do segundo colocado e supera os 639 milhões de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos se aproximam dos 295 milhões. Na terceira posição, com mais de 208 milhões e meio, está a Índia. O Brasil segue na 4ª colocação e hoje chega perto dos 68 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que supera a marca de 64 milhões e meio de doses até agora. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, entregou hoje mais 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 do tipo AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde por meio do Instituto em Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos. Com essa nova leva, a Fiocruz encerra o mês de maio com cerca de 21 milhões de doses da vacina entregues, o maior número em um mês, segundo a Fundação. Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde concordaram, em meio à batalha contra a pandemia da Covid-19, que é necessário fortalecer a Agência Sanitária da ONU. A decisão ocorre mais de um ano após o começo da pandemia de Covid-19, que já deixou 3,5 milhões de mortos no mundo. A resolução foi tomada em comissão antes de ser aprovada em plenário, no último dia da 74ª Assembleia Mundial da Saúde. A iniciativa foi descrita pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como uma das mais importantes da história da organização. Conforme destacado nos debates, o principal objetivo da reunião é fazer a reforma da agência e de sua capacidade de coordenar as respostas às crises sanitárias globais, assim como para prevenir futuras epidemias. No caso da pandemia de Covid-19, tanto a OMS quanto a comunidade internacional foram incapazes de prevê-la. No decorrer dos últimos dias, os membros tiveram acesso a vários relatórios de especialistas independentes. Estes documentos revelaram as falhas da OMS e também dos países ante a Covid-19 e solicitaram reformas profundas de seus sistemas de alerta e de prevenção. Um desses informes avaliou que a pandemia poderia ter sido evitada e que a OMS declarou tarde demais, apenas no final de janeiro de 2020, uma emergência sanitária de âmbito internacional, ou seja, o nível mais elevado de alerta. Com o título Fortalecimento da Preparação e da Resposta da OMS ante emergências sanitárias, a resolução aprovada nesta segunda-feira foi proposta em particular pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E veja a seguir mais atualizações da pandemia pelo mundo. E veja também, Peru atualiza números e se torna país com mais mortes de Covid por habitante. – 860 vidas foram perdidas para a Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas e pouco mais de 30.400 novos casos foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde.
O mundo ultrapassou a marca dos 170.510.000 pessoas contaminadas pela Covid-19 e 3.545.222 vítimas fatais. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, somam 33.263.785 casos e um total de 594.565 mortes. A Índia, segundo país mais afetado por contaminação, tem pouco mais de 28.047.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Já o Brasil registra 16.545.554 pessoas que testaram positivo e 462.791 que não resistiram. A França tem 5.728.778 casos registrados da doença. E a Turquia contabiliza mais de 5.249.000 diagnósticos até esta segunda-feira. O número de mortes provocadas pela Covid triplicou no Peru, com a revisão sugerida por técnicos que apontavam erros em estatísticas. As vítimas subiram de 69.000 para 180.000. O país passou a ser referência do lado ruim deste ranking. Com o número de mortos anteriores, o Peru era o país que tinha a 13ª maior taxa de mortalidade na pandemia mundial, com 2.103 mortes por milhão de habitantes, segundo contagem elaborada pela AFP com cifras oficiais. Com a atualização, o Peru passa a ser o país com a maior taxa de mortalidade do mundo, com 5.484 mortes por milhão de habitantes, longe das 3.077 mortes do segundo, a Hungria. Com 33 milhões de habitantes, o país andino registra mais de 1.900.000 infecções e enfrentou uma escassez aguda de oxigênio medicinal nos meses anteriores. O Peru começou a vacinação em 9 de fevereiro, mas a campanha avança lentamente, cercada de polêmicas políticas e até agora atinge apenas 5% da população adulta. A Fiocruz alerta para possível aumento de casos de Covid na maioria dos estados brasileiros e o risco de uma terceira onda da doença. Atualmente, algumas capitais do país têm cerca de 90% dos leitos ocupados com pacientes internados pelo coronavírus. A Ana Rosa é professora de Educação Física e, como faz parte do grupo prioritário, em março, ela foi imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Mesmo protegida, ela conta que ainda toma todos os cuidados necessários. Literalmente, não abre mão do uso de máscara e álcool em gel. Eu me sinto aliviada, assim, eu acho que eu tô bem, mas não despreocupada ao ponto de sair sem máscara, né? Continuo, porque é uma coisa nova e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. E a Ana tem toda a razão em se cuidar, já que especialistas alertam para o aumento de casos e uma crescente taxa de contaminação no país, o que pode indicar uma piora da pandemia. Um boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz faz um alerta para o aumento de casos de Covid-19 nos próximos dias, já que nas últimas semanas houve uma tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 11 dos 27 estados. É muito preocupante porque a gente lembra que o Covid, um doente pode transmitir para 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, quanto mais pessoas forem diagnosticadas, mais chances nós temos de que os casos aumentem. Então, os números, né, a epidemiologia da doença piore, porque um vai transmitindo para 3, 4, 5. Um exemplo, por exemplo, sarampo. Uma pessoa com sarampo pode transmitir para outras 20 pessoas. Isso faz com que você tenha um aumento do número de casos na tua região ou até levando para uma piora da pandemia. Segundo o Observatório Covid-19 da Fiocruz, pela primeira vez desde o início dos casos de Covid-19, a idade nas internações está atingindo grupos mais jovens, abaixo dos 60 anos. O que nós estamos vendo é que as pessoas acima de 65, 70 anos, nós estamos internando menos essas pessoas e estamos tendo quadros menos graves. Mas o que nós estamos vendo é que adultos jovens, 30, 40, 50 anos, estão sendo internados nos hospitais e nas UTIs num volume maior. Então, estamos tendo uma prevalência de internações por pessoas de faixa etária
mais jovem, numa proporção maior do que nós vimos anteriormente. De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o número de casos só tende a cair quando mais pessoas forem imunizadas. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer no Brasil. Alguns países do mundo, como os Estados Unidos, eles estão esperando que nos próximos meses eles fiquem com uma situação menos delicada do que estão atualmente. Então, que a coisa vai melhorar. Mas no Brasil nós não podemos dizer isso. A gente está vendo números crescentes, taxas de mortalidades ainda elevadas e uma transmissão muito grande. Então, nós não estamos confortáveis. Seguramente a vacina deve mudar algum panorama, mas ainda é muito precoce dizer o que o futuro nos aguarda. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson se casou com Carrie Simons em um evento classificado como secreto pela imprensa local. De acordo com jornais ingleses, a celebração foi na Catedral de Westminster, com a presença de amigos e familiares. O casamento estava programado para o ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. O casal anunciou o noivado em dezembro de 2019 e tem um filho de 1 ano. Segundo o Mail on Sunday, 30 pessoas compareceram à cerimônia após um convite de último minuto, respeitando o máximo autorizado atualmente devido à crise sanitária. Boris Johnson já havia se casado 2 vezes e tem 4 filhos com a esposa anterior, de quem se separou em 2018. O primeiro-ministro também teria uma filha de um caso extraconjugal. Quando foi eleito em 2019, Johnson se tornou o primeiro chefe de governo a morar em Downing Street com a companheira sem estar casado. Carrie Simons, ex-diretora de comunicação do Partido Conservador, teve o filho poucas semanas depois de o agora marido receber alta da UTI, onde permaneceu internado depois de contrair o coronavírus. A China vai flexibilizar mais uma vez a política familiar do país e deve permitir que casais tenham um 3º filho. A medida foi anunciada nesta segunda-feira e pretende frear uma queda expressiva das taxas de natalidade. A decisão veio 3 semanas depois que os dados do último censo revelaram uma forte desaceleração do crescimento da população, com uma expressiva queda da taxa de natalidade. Atualmente, a política familiar chinesa limita 2 filhos por casal. A agência estatal de notícias Xinhua informou ainda que estão previstas medidas de apoio às famílias, sem revelar quais seriam elas. No início de maio, os resultados do censo realizado em 2020 revelaram um envelhecimento mais rápido do que o esperado da população chinesa. No ano passado, o país atingido pela pandemia da Covid-19 viu o número de nascimentos cair de pouco mais de 14 milhões para 12 milhões. Até 2016, a China viveu por mais de 3 décadas uma política de filho único, sendo criticada pelos altos índices de abortos e esterilizações. Até 2016, a China viveu por mais de 3 décadas uma política de filho único, sendo criticada pelos altos índices de abortos e esterilizações forçadas. Mesmo assim, a flexibilização que passou a permitir o 2º filho foi insuficiente para estimular a taxa de natalidade. A Autoridade de Antiguidades de Israel revelou os restos de uma basílica milenar na região de Asquelon, no sul do país. História de volta à superfície. A Autoridade de Antiguidades de Israel revelou nesta segunda-feira os restos de uma basílica milenar na região de Asquelon, no sul do país. De acordo com arqueólogos, o prédio tem cerca de 2.000 anos e remonta à época do rei Herodes, o judeu romano bíblico que governou Jerusalém. Os especialistas que trabalharam nas escavações informaram que a estrutura continha um salão principal cercado por colunas de mármore, de até 13 metros de altura. Um antigo teatro também foi revelado em meio aos trabalhos. As descobertas arqueológicas são frequentes no país e tema de disputas entre palestinos e israelenses. Muitas vezes são usadas como justificativas para reivindicações territoriais na Cisjordânia. E veja, daqui a pouco termina o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. E ainda, em evento virtual, Bolsonaro diz que a pandemia não vai comprometer a economia no longo prazo.
O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil já está se recuperando e que a pandemia não vai comprometer a economia no longo prazo. Durante a abertura da edição do Fórum de Investimentos Brasil 2021, realizada em Brasília, o presidente também defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Representantes de mais de 100 países participam de maneira remota de negociações lideradas pelo Banco Brasileiro e pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes provocadas pela pandemia e os estragos causados na economia no mundo inteiro. Ele ressaltou que o Brasil começou a tomar um outro rumo. A economia brasileira já retomou seu crescimento e geração de empregos. A participação de tantos executivos de empresas globais relevantes neste evento reflete o interesse que partilhamos ao ver o Brasil produzir cada vez mais e melhor. A atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades. As empresas brasileiras acreditam nisso, tanto que faz um ano que estão aumentando seus investimentos. Nos últimos 12 meses, já foram apresentados novos projetos, no valor de 235 bilhões de reais. A expectativa neste seminário é que também sejam atraídos recursos estrangeiros. Ao todo, deverão ser apresentados 60 projetos de investimentos, com um valor de carteira estimado em cerca de 72 bilhões de dólares. Além disso, a partir das propostas desenvolvidas aqui, espera-se que o país receba aproximadamente 50 bilhões de dólares em investimentos e gere 22 mil empregos entre 21 e 22. E para fortalecer essas previsões que o presidente Jair Bolsonaro voltou a prometer reformas na economia para baixar o custo Brasil. Suas declarações coincidiram com a divulgação do resultado das contas públicas do governo, que terminaram o mês de maio com saldo positivo de 24 bilhões de reais. Um recorde, mais um motivo para o presidente voltar a pedir para que o país faça parte da OCDE. A organização, que conta com 34 países ricos, divulgou sua nova previsão para o crescimento de 3,7% do PIB este ano. E sobre o interesse de várias nações sobre o que acontece na Amazônia, Jair Bolsonaro disse que essa é uma outra prioridade do atual governo. Em ocasião mais recente, durante a última cúpula do clima, chamei a atenção para o paradoxo amazônico, em que o baixo desenvolvimento contrasta com a riqueza ambiental única no planeta. A adequada remuneração dos serviços ambientais prestados para a região amazônica, a concretização da bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos florestais, minerais e agrícolas de forma inovadora são imperativos para superar esse paradoxo. A previsão do crescimento do PIB foi revista pelo Banco Central, que apontou crescimento e expansão econômica. Uma pesquisa da FGV também revelou aumento do otimismo no comércio. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Dados do mercado divulgados nesta segunda-feira apontam revisão do crescimento do Produto Interno Bruto de 3,52 para 3,96 este ano. Já para o ano que vem, a estimativa é de queda com relação ao previsto na semana passada. O crescimento é de 2,25 em 2022. As informações foram divulgadas pelo Banco Central do Brasil através do Boletim Focus. Já o Índice de Confiança do Comércio do Instituto Brasileiro de Economia cresceu 9 pontos, passou de 84,1 para 93,9. É o nível mais elevado desde outubro do ano passado. A pesquisa é desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas e revela uma melhora na expectativa e ritmo de vendas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E hoje a Caixa Econômica liberou para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em janeiro. Para quem recebe o Bolsa Família, os depósitos da segunda parcela terminaram hoje, com o pagamento para quem tem o número de identificação social Unis com final 0.
No mercado financeiro desta segunda-feira, o dólar fechou em alta, mas acumulou queda em maio, em dia de volatilidade e a redução dos volumes de negociação por um feriado nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,23% e encerrou o dia cotada a R$ 5,224 na venda. E a partir de amanhã, a prova de vida dos aposentados do INSS volta a ser obrigatória. Ela tinha sido suspensa por causa da pandemia. Aposentados e pensionistas do INSS vão voltar a fazer a prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. O procedimento, que foi suspenso em março de 2020, agora é retomado para evitar fraudes. A prova de vida é um processo anual e obrigatório para os segurados e pensionistas do INSS que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, comprovarem que estão vivos. Tem como principal objetivo dar mais segurança tanto para o cidadão quanto para o governo, evitando pagamentos indevidos. O INSS iniciou em fevereiro a prova de vida por biometria facial. O projeto piloto foi iniciado com cerca de 5 milhões de beneficiários que podem realizar o procedimento sem sair de casa. Os cadastrados receberam uma mensagem de texto ou e-mail fazendo a convocação. O modelo convencional de atendimento do INSS ainda é presencial. Aposentados e pensionistas que tiverem a biometria bancária cadastrada podem usar qualquer caixa eletrônico para fazer a prova de vida, tendo em vista que muitos bancos aceitam qualquer transação realizada como prova de vida. Já no caso de beneficiários sem biometria, é possível ir à agência bancária com o CPF e um documento com foto. Quem está com a prova de vida vencida desde março e abril de 2020 deve fazer o procedimento em junho e assim segue até dezembro. Termina daqui a pouco o prazo de entrega do imposto de rendas, 23 horas e 59 minutos. Até esta manhã, o fisco havia recebido cerca de 30 milhões e meio de documentos e a Receita Federal ainda aguarda cerca de 2 milhões. Quem atrasar a entrega deve pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74 e, no máximo, 20% do imposto devido. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, e tiverem direito à restituição do IR, já começaram a receber. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. E a conta de luz vai ficar mais cara em junho. Segundo a ANEEL, o mês começa com os principais reservatórios do setor elétrico em níveis baixos. Com o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas em situação crítica, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu acionar o patamar mais alto do sistema de bandeiras tarifárias neste mês de junho. Com a bandeira vermelha, patamar 2, a conta de luz dos consumidores fica ainda mais cara, com a cobrança adicional de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência reguladora, os principais reservatórios do setor elétrico estão em níveis mais baixos para essa época do ano, o que representa uma redução na geração de usinas hidrelétricas e a necessidade de acionar mais usinas térmicas, que geram energia mais cara. Com esse cenário, vale reforçar aos consumidores a importância de ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia. E a seguir, Conmebol anuncia Copa América no Brasil, mas governo não confirma. E ainda, Hélio Castro Neves faz história e vence as 500 milhas de Indianápolis pela 4ª vez. Na manhã de hoje, a Conmebol anunciou que a Copa América seria realizada no Brasil. A informação não foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, que disse que o governo está em tratativas com a confederação. A Conmebol retirou o evento da Argentina, onde há um crescimento dos números da pandemia. 10 dias antes, a entidade fez o mesmo com a Colômbia, imersa em tumultos sociais responsáveis por dezenas de mortos. No início desta segunda-feira, a Conmebol anunciou que a competição seria realizada no Brasil. Porém, no fim da tarde, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que ainda não há confirmação de que o país vai sediar a Copa América. Mesmo sem o aval,
O ministro destacou que para a competição realmente acontecer, o governo inclui condições, como todos os integrantes das delegações estarem vacinados. O ministro ainda disse que a eventual definição da cidade sede da Copa América será de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol a partir de consultas aos estados. Mesmo com o número de casos diários no Japão aumentando, o comitê organizador tenta criar formas para que o público participe dos Jogos Olímpicos. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos estaria considerando exigir histórico de vacinação ou testes negativos para a Covid-19 para permitir acesso dos torcedores às arenas. A decisão sobre a participação ou não do público vem sendo adiada há meses pela organização dos Jogos, já que a expectativa era que o público local pudesse comparecer. O sentimento nacional no Japão, no momento, é contra a realização do evento, já que 60% da população são a favor do cancelamento das Olimpíadas. Por outro lado, o vice-presidente do comitê, Toshiaki Endo, assegurou que os Jogos contam com 80% da equipe médica necessária para as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Endo afirma que o comitê está trabalhando com associações de enfermeiros para mobilizar equipes e qualificar pessoas que não trabalham com frequência como enfermeiros. A ideia do comitê é assegurar que os Jogos Olímpicos não causem uma sobrecarga no sistema hospitalar japonês. Hélio Castro Neves foi o campeão de uma das corridas mais famosas do mundo, as 500 milhas de Indianápolis. Esse foi o 4º título do brasileiro no circuito oval. Uma das provas mais icônicas do automobilismo mundial, as 500 milhas de Indianápolis, ocorreu neste fim de semana nos Estados Unidos. O Grande Prêmio, com mais de 100 anos, chamou a atenção pela grande quantidade de público. Mais de 135 mil pessoas foram assistir de perto a vitória do brasileiro Hélio Castro Neves. O paulista de Ribeirão Preto fez uma corrida segura e escolheu usar toda a sua experiência para a parte final da prova. Na penúltima volta, Castro Neves duelou contra o líder Alex Palou e assumiu a liderança. Só restou ao brasileiro prosseguir e concluir os 800 quilômetros de prova e se consagrar tetracampeão do circuito. Hélio Castro Neves havia vencido as 500 milhas de Indianápolis em 2001, 2002 e 2009. A vitória permitiu ao piloto de 46 anos compartilhar o momento com a torcida nas grades. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado diz que devemos permanecer firmes e não termos medo ou ansiedade, porque ao seu tempo a chuva de bênçãos de Deus cairá sobre nós. Está no capítulo 34 de Ezequiel. E aqui nós temos um segredo muito importante, o primeiro ponto focal dessa palavra. A chuva, ela está vindo. Basta você permanecer firme, porque ao seu tempo, Deus está em controle de todas as coisas e ao seu tempo, a bênção virá sobre a sua vida. Pode ser cansativo? Pode. Pode parecer impossível? Pode. Mas o nosso Deus, ele não falha. Não importa quanto tempo você terá que esperar. O nosso Deus, ele está com a sua bênção e ela está para vir. A chuva está chegando. E ao seu tempo, tenha paciência. Não seja ansioso por coisa alguma. Está escrito isso na Bíblia. Não sejais ansiosos. Meu amado e minha amada, aprenda a esperar. Tal como Noé naquela arca, ele teve que esperar durante tanto tempo. E ali durante 1 ano ele ficou dentro da arca com os animais. E o barco balançava de um lado para o outro. Ele soltava um pássaro para ver se já tinha secado ou não em algum lugar. E eventualmente, a seu tempo, a bênção dele chegou. E no nosso tempo, no tempo certo, aquele que Deus está sob controle dele, vai chegar a nossa bênção. Não desista, não tenha medo. Você não precisa ficar ansioso por nada, porque o nosso Deus, ele tem a bênção para você. E no versículo de número 27 está escrito assim:
E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor. Você sabe que Ele é o seu Deus? Você sabe que Ele é poderoso? Esse é o nosso Senhor. Ele tem a bênção para você. Ele tem o fruto da árvore que você precisa, o alimento. Ele tem a terra, ela vai dar a novidade para você. O que você precisa é o fruto da árvore. É estar seguro. É uma libertação na sua vida financeira, uma libertação dos espíritos malignos. O que você precisa, o nosso Deus ele tem para você. E diz mais: quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas. Meu amado e minha amada, a bênção do Senhor Jesus, a chuva de bênçãos, vai ser derramada sobre você. Mas não somente uma chuva de bênçãos ela é derramada, mas também você recebe a sua libertação da escravidão, a libertação do poder do mal, a libertação do diabo que está te atormentando. Quando a bênção de Deus ela vem sobre você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.